Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 5. Gente, são os 2 últimos versículos, tá? De 1 Timóteo. De 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 24 e 25, tá bom? Acharam aí? Os versículos dizem assim, ó, tá no slide ali, tá na NVI, tá? Os pecados de alguns são evidentes mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes, e as que não o são, não podem permanecer ocultas. Você tem que ler esses 2 versículos à luz daquilo que foi escrito antes, né? Então, quando a gente relembra aqui os versículos que antecedem o versículo 24 e 25, que até se você quiser voltar mais, né, porque fala da disciplina, e se você voltar lá no versículo 17, já está falando dos presbíteros, desde o versículo 17, então, Paulo ele gasta uma parte razoável aqui da epístola a 1 Timóteo, só falando dos presbíteros. E aí, quando você olha para os versículos que vieram antes, você tem isso daqui, né? Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. E esse conserve-se puro, tanto no sentido de não participar dos pecados dos outros, quanto no sentido de não continuar a beber somente água, mas tomar também um pouco de vinho, né, para ajudar aí no processo aí de limpeza do estômago aí, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades, tá? Eu falei, gastei um tempão semana passada falando disso daí, relembrei uma mensagem que a gente já tinha visto quando no capítulo 3 Paulo fala aquele que deseja ser bispo, né, não deve ser apegado a muito vinho. Então, eu praticamente só repeti essa parte da mensagem. E aqui, gente, é muito porque a água daquela época não era uma água segura, né? Não era uma água que passava, né, por todo esse sistema que a gente possui hoje de saneamento, né? Mas naquela época não tinha essa água, tá bom? Naquela época a água ela tinha procedência duvidosa, era suja, né? Contaminada aí pelas coisas. Então, por isso que Paulo ele fala isso para Timóteo, tá bom? Então, um pouquinho de vinho. É garantia de que você vai tomar uma coisa sem sujeira, né? Sem contaminação, o fato de ele passar por um processo de fermentação, tá bom? Então, daí a recomendação de Paulo. E aí a gente trabalhou muito essa questão do vinho na semana passada. Então, conserve-se puro, nesse sentido no versículo 23 e no sentido do versículo 22. Não esqueça que os versículos que vieram antes falavam de disciplina e da forma como Timóteo ele não deveria ser parcial no seu juízo, no seu julgamento. Então, conserve-se puro. Não se precipe em impor as mãos, né? Pensando aí, daqui o porquê da foto, né? Pensando aí especialmente na ordenação, tá? A gente sabe que no segundo século, a partir do segundo século, as pessoas que eram disciplinadas, na hora de serem restauradas, elas também passavam por um momento ali, uma espécie de cerimônia, onde as mãos eram colocadas sobre essas pessoas que estavam sendo restauradas. Mas a gente viu na semana passada que você tem muito mais texto na Bíblia apontando para esse momento de ordenação do que apontando para esse momento de restauração. Então, é muito mais viável, né, pensar aqui como um momento de ordenação, tá? E aí ele continua, então, né? Os pecados de alguns são evidentes mesmo antes de serem submetidos a julgamento, enquanto que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não o são não podem permanecer ocultas. Então, gente, vamos ver aqui primeiro a parte do pecado, tá? Ele está fazendo um contraste aqui, mas ele vai usar de uma estrutura que ele vai aplicar tanto para o pecado quanto para boas obras, tá bom? Qual que é o contraste? O contraste, pecados e boas obras, né? Existe um contraste aí, né? Pecado vai numa direção, boas obras vêm em outra direção. São padrões diferentes, né? Então, um padrão reprovado pela palavra de Deus e um padrão aprovado pela palavra de Deus. Tirando o contraste, você vai ver que ele vai usar a mesma estrutura para os dois. Os pecados de alguns são evidentes, né? Então, até coloquei aqui pecados evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento. Por que ele fala submetidos a julgamento? Porque nesse processo, você lembra lá dos versículos que falam da disciplina? Não aceite a acusação contra o presbítero se não for acompanhada de uma ou duas, né, 2 ou 3
testemunhas. Então tem um rito, tem um processo, né? Existe uma forma, existe um modus operandi que você precisa respeitar, que você precisa obedecer quando se trata de presbítero. É preciso uma investigação mais comedida, né? Para você não cometer injustiças, tá bom? Isso porque, óbvio, que o presbítero ele vai ser alvo de ataques, ele vai ser alvo, especialmente aqueles presbíteros, aqueles pastores, gente, que são fiéis, tá bom? Aqueles pastores que pregam a Bíblia e não o que lhe convém, ou que não falam, né, não pregam aquilo que convém ao seu auditório ouvir, esses pastores eles são muito atacados, muito. Porque a Bíblia já explica, né? Chegará o dia em que as pessoas elas terão como se tivesse coceira nos ouvidos, né? Elas não suportarão a palavra de Deus. O que é que elas vão buscar? O que é que elas vão procurar? Mestres que falam aquilo que elas querem ouvir. Então a Bíblia já explica tudo isso. Você vê como é, né? É missão ser pastor, gente. Porque você sabe dessas coisas, mas na hora que Deus chama, você não pode desobedecer, né? Você olha assim, mas o pessoal não vai me ouvir, Senhor? Não. É como se tivesse coceira no ouvido? É. E eles vão procurar mestres que falem aquilo que eles querem escutar, aquilo que eles gostam mais de escutar. Isso mesmo, você entendeu? Ah, então, sendo assim, eu não quero. Essa opção não existe. Essa opção não existe. Vai lá, obedeça. Aí você... Gente, quando a gente é pastor, a gente aprende a entender o que talvez Isaías sentiu, né? Lembra que eu falei isso daqui? Deus falou assim para Isaías, você vai alertar o povo, você vai falar para esse povo, você vai, né, levar a minha palavra para esse povo. E sabe de uma coisa? Ninguém vai te ouvir. Isaías 100% de cumprimento de ministério. Deus falou, ninguém vai ouvir, ninguém ouviu. Não, é o mesmo livro de Isaías que diz que a palavra de Deus não volta vazia. Olha que legal, né? Então existem pecados que são evidentes, mesmo antes de passar pelo processo, pelo rito, mesmo antes de uma averiguação comedida, de uma averiguação minuciosa, detalhada, né? Calma, para que não haja ali parcialidade, favoritismo, e também para que eu não incorra em erro, nem para beneficiar e nem para prejudicar. As duas coisas são ruins. As duas coisas são ruins, tá? Só que Paulo está dizendo que tem uns pecados que não vai precisar disso daí. São evidentes. Eu até coloquei ali eu coloquei o versículo 19 e 20, né? Mas eu estou lembrando aqui, de 1 Samuel 15. Você lembra lá, 1 Samuel 15? Saul, Deus ele fala assim, né? Na verdade, Deus manda Samuel falar com Saul. Você vai lá e você vai subjugar os amalequitas. De novo os amalequitas. Como esses amalequitas apanhavam, né? A gente viu hoje de manhã Davi descendo a espada nos amalequitas. Mas já tinha acontecido com Saul. E Deus ele diz assim, você não vai deixar nada. É para acabar. Mata todo mundo. Guerreiro, soldado, mulher, criança, recém-nascido e até os animais. Não é para ficar nada. E queima tudo. Não é para ficar nada. Isso é como se fosse uma consagração ao Senhor. Se é do Senhor, não é para você mexer. Não é para você pegar despojo para você. Aí o que o bonitão do Saul faz? Ele deixa o pessoal pegar despojo, ele pega os animais, só os melhores, né? Só pega a nata mesmo. Aí Samuel chega lá de madrugada, Samuel acorda cedo, ele vai lá. Pecados evidentes. Saul vai encontrar com Samuel. Olá, Saul. Olá, Samuel. Olha, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Aí Samuel já fala assim, e por que eu estou escutando balido de gado, de rebanho? Gente, olha isso aqui. Perigo, né? O perigo. Saul, ele já tinha uma desculpa, parece, né, pelo texto que ele já tinha uma desculpa na ponta da língua, né? Não, Samuel.
Nós só pegamos os melhores animais para oferecermos em sacrifício e holocausto a Deus. Hã? Uma pessoa que ia comprar Samuel, acho que com essa desculpa esfarrapada. Aí Samuel manda, né? Será que Deus está mais preocupado com sacrifícios ou com obediência? Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Você achou na sua cabeça que você nunca foi um feiticeiro, né? Vai ter um versículo na Bíblia que diz que a rebeldia é tão grave quanto a feitiçaria. Você já tinha se dado conta disso? E o que mais que diz lá? Veio 1 Samuel 15. E a arrogância como o mal da idolatria. Então, tão grave quanto idolatrar é essa postura de arrogância, de orgulho. E aí Deus ele fala para Saul por meio de Samuel: você teria sido rei para sempre. Você era ninguém e Deus fez de você rei. Mas por causa da sua desobediência, Deus ele já escolheu outro rei. É um pecado evidente, né? Samuel chega lá e não precisou nem fazer uma averiguação, estava lá. Estava lá. Aí você vai ver aqui, ó, que ele também fala de pecados que demoram mais para você perceber, né? Então eu coloquei aqui pecados não evidentes. Então pecados evidentes, pecados não evidentes. Gente, aí você só pensa no rei que veio depois de Saul. Quem que é o rei que veio depois de Saul? Aí ele está lá, na época em que os reis saíam para a guerra, o bonitão ficou lá no palácio, na varanda lá do seu palácio. Olhando de cima, né? Quando ele se depara lá embaixo, aí tem uma mulher lá tomando banho, né? Ninguém toma banho de roupa, né? Aí ele, opa! Gente, é aí que eu digo, né? Se Davi tivesse ido para a guerra, eu sou rei, o que é que eu vou fazer? Manda chamar. Quem que é essa mulher? Batseba. Manda chamar. É mulher de Urias. Não tem problema. Gente, para você ver que não foi um negócio assim, porque às vezes a gente olha o texto e parece assim, né? Que isso aconteceu num dia e no outro dia ela estava grávida. Quanto tempo hoje para um exame mostrar que a mulher está grávida? O mais rápido, qual que é? Quanto tempo? Quantos dias? Semanas? 3, 4 semanas. Hoje. Imagine naquela época. Quanto tempo que a Batseba teve que esperar? Aí, de repente, a menstruação veio no primeiro mês, porque às vezes acontece, sangra, mas já está grávida. Às vezes não vem, mas aí não, eu vou esperar mais um mês para confirmar. O pecado de Davi, gente, não foi um negócio pontual assim. Foi um negócio que foi acontecendo. Quando que ele se assusta? Quando ela manda dizer para ele que ela estava grávida. Para você ver como, né? Era pecador miserável também. O servo segundo o coração de Deus, dando um vacilo desse porte. Mas o que ele faz? Ele tem uma estratégia, manda chamar Urias da guerra. Vamos dar vinho para esse cara, ele vai ficar meio adormecido, né? Meio anestesiado. E aí ele deita com a mulher dele e todo mundo vai pensar que o filho que ela está esperando é dele. Só que ele não contava com a fidelidade de Urias, rapaz. Gente, Urias não vai para sua casa, ele dorme na escadaria. E Davi ele não tem uma outra saída, né, a não ser mandar de volta Urias para a guerra. E resumindo a história para você, ele manda matar Urias. Coloca Urias lá na linha de frente, sabe? Ali onde ninguém escapa. E faz mais, né? Porque a história conta para a gente que eles colocam essa linha de frente mais perto ainda, né, do que era o costume. Tanto que Joabe, quando ele responde para Davi, ele diz assim, ó, diz para Davi que deu tudo certo, que a gente perdeu muitos soldados aqui por causa dos flecheiros, né, do exército inimigo. E aí Davi ele vai dizer assim, ó, poxa vida, mas vocês não sabem que tem uma distância segura para você não morrer? Que quando você avança essa primeira fila, você não pode cruzar esse limite, porque as flechas vão alcançar o nosso exército. Aí Joabe fala assim, quando Davi falar isso, você diz assim, ó,
E Urias foi morto no meio desse pessoal aí. Rapaz, o mensageiro ele foi mais esperto do que Joabe, você lembra disso? Porque quando ele vai dar a mensagem para Davi, ele nem espera Davi perguntar, ele já diz assim, a gente perdeu muitos soldados ali da linha de frente por causa das flechas, dos flecheiros, né? Muitos tombaram e Urias tombou no meio. Ele nem espera Davi retrucar. Ele diz, puxa vida, sabe Urias? Morreu. Aí Davi ouve isso, o que ele diz? Faz parte da guerra, né? Soldados morrem. Pecado não evidente. Quem que confronta Davi, né? Natã. Então, exemplos para vocês, tá? Vocês conhecem bem a história. Pecados que às vezes não se manifestam imediatamente, né? Eles se manifestam posteriormente. E daí por que você precisa às vezes ser comedido, cauteloso, às vezes você precisa ser paciente, né? Você vai ver que ele vai usar essa mesma estrutura para as boas obras. Tanto que ele diz assim, né? Da mesma forma, as boas obras. Existem boas obras que são evidentes, né? Que você, por exemplo, já falei aqui de uma, né? Já falei que a irmã Elisânia se prontificou aqui a organizar aí a questão do aniversário da Estela. Falei que a igreja vai dar o bolo. Então são boas obras e tão evidentes, né? A gente sabe. Logo, a gente fica sabendo, tá? E aí ele vai dizer isso daqui, E as que não o são... Gente, isso aqui, às vezes a gente pode confundir, tá? Aqui na NVI, se a gente não perceber, você pode achar que ele está falando assim, as boas obras são evidentes. E as que não o são, né? As que não são boas obras, não podem permanecer. Você vai ter a tendência de fazer essa leitura se você não perceber. De achar que boas obras sempre são evidentes, e de que quando não são boas obras, é necessário fazer com que elas não permaneçam ocultas, né? Como se a igreja fizesse papel de polícia, né? Fica perseguindo aí os irmãos a fim de saber se cometeram algum pecado ou não. Você não esqueça disso daqui, isso aqui faz toda a diferença, tá? Da mesma forma, o que é? Assim como existem pecados que logo aparecem, né? Mesmo antes de serem submetidos a julgamento, e assim como existem pecados que não se manifestam imediatamente, mas só posteriormente, então, assim como, da mesma forma, talvez a revista aí corrigida, a revista atualizada, fale mais ou menos assim, da mesma sorte, tudo bem? Se você tiver aí uma revista corrigida ou revista atualizada, talvez tenha uma dessas expressões. Então, do mesmo jeito que existem pecados que logo se manifestam e pecados que só se manifestam posteriormente, nós também temos boas obras que são evidentes e boas obras que não o são, né? Não são evidentes. Essas não podem permanecer ocultas. Gente, quando ele fala que não pode permanecer ocultas, aí você tem que lembrar aqui de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4, tá? Paulo não está dizendo que é para a gente se vangloriar, que é para a gente divulgar, proclamar as coisas boas que a gente faz. Só que coisas boas, você não precisa esconder, é diferente, tá bom? Quando eu tenho um pecado que eu não quero que ninguém saiba, e geralmente é assim que funciona, né? Lembre de Davi, né? Ele fez de tudo para esconder o seu pecado, ele mandou matar um homem para esconder o seu pecado. Se fosse uma coisa boa, você acha que ele ia tentar manter isso escondido? Não tem necessidade, né? Eu não estou aqui proclamando aos quatro ventos aquilo que eu faço de bom, mas se alguém descobrir, não preciso matar ninguém, né, para continuar ocultando isso daí. Por exemplo, vou dar um exemplo. Imagine você, eu não vou nem fazer a pergunta, eu vou dizer assim, imagine você, se eu fizesse essa pergunta aqui agora.
Homens casados, aquele que tem um amante, levante o braço. Quem que ia levantar? Eu espero que ninguém, porque ninguém tem. Mas se houvesse alguém, eu duvido que ia levantar o braço. Duvido. Pecado você quer manter escondido. Boas obras não tem a necessidade de você manter escondido, embora você também não fique proclamando aos quatro ventos. Tudo bem? É Mateus 6, tá? Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Com que finalidade? Com que objetivo? Para serem vistos por eles. Então você não faz boas obras porque você quer glorificar o nome de Deus, porque você quer que as pessoas vejam Deus por meio do seu testemunho. Você quer fazer boas obras para ser enaltecido, para ser visto, para ser notado, né? Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Por quê? Jesus vai explicar, ó. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso com essa finalidade, ó, a fim de serem honrados pelos outros. Por que que a gente não vai ter recompensa do Pai Celestial? Jesus fala aqui, ó, eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Estão mais preocupados com o reconhecimento, com os elogios, com os aplausos dessa terra, do que com o reconhecimento que vem de Deus. Que péssimo negócio. Que péssimo negócio. Gente, algumas coisas me revoltam. A gente lê lá em 1 Pedro, capítulo 5, que os presbíteros vão receber a coroa da glória. Confirma aí para mim, 1 Pedro, capítulo 5, acha aí qual que é o versículo. É lá pelo versículo 5, 6, por aí. Gente, vale muito a pena ser fiel. Vale muito a pena ser fiel. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória, meu. Gente, você acha que eu estou preocupado com o que esse mundo pode me oferecer? Eu já disse daqui, eu não sei o que é a coroa da glória. Mas eu imagino que nesse mundo não exista nada que chegue nem perto. Nem perto. Eu não troco a herança que Deus tem para mim por nada que esse mundo possa me oferecer. E aí, talvez, né, aquelas conversas que às vezes eu tenho com a Cátia. Me queimem, eu falando no português correto. Queime-me. Você só vai estar abreviando o momento de eu receber a minha recompensa. Você só está me fazendo receber essa recompensa mais rápido. Só isso. Não se deixem seduzir pela vaidade desse mundo. Mas, quando você der esmola, como é que faz? Que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua direita, né? De forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Você tem que estar mais preocupado com a recompensa que Deus tem para você do que com aquilo que esse mundo pode oferecer para você. Então, o texto não está dizendo que essas obras não podem permanecer ocultas no sentido de a gente tem que apregoar o que a gente faz, proclamar no sentido de receber honra, glória, de receber reconhecimento, de receber os aplausos. O texto está dizendo que você tem que averiguar as coisas com paciência, com tempo, com cautela, porque existem homens, né? Gente, é o processinho que vale para o pecado, vale para as boas obras. Existem homens, tal qual o capítulo 3 de 1 Timóteo, que estão cumprindo com aquela listinha de caráter que está ali estabelecida em 1 Timóteo 3, em Tito 1, que também está lá, Tito 1, capítulo 5 em diante, versículo 5 em diante. E que às vezes, numa primeira vista, você deixa passar despercebido. Porque as nossas igrejas, vou abrir o coração aqui, ó, de novo. As nossas igrejas, elas estão impregnadas por valores mundanos.
onde nós avaliamos o que é bom e deixa de ser com base não nos valores da Bíblia, mas nos valores que vêm lá de fora. E aí você acha que uma pessoa ela é um bom pastor por causa da eloquência, por causa da desenvoltura, por causa da simpatia, quando a Bíblia diz que o bom pastor é aquele que tem caráter. Caráter. E é por isso que eu faço as coisas do jeito que eu faço. Porque eu quero do meu lado homens de caráter. Caráter. E quando chegar no dia de me queimarem, esses caras não vão correr do meu lado também, não. Espero que não. Mas se você está usando os critérios errados para avaliar as pessoas que estão na sua igreja, você não vai perceber esses homens valorosos que você tem, né? Porque você usa os critérios errados. Os critérios errados. Então, vou terminar aqui com John Stott. Ele vai dizer assim, ó. Eis aqui, então, 5 virtudes que os líderes cristãos precisam ter ao se relacionar com as pessoas por quem tem responsabilidade. Isso é um rebanho, não? Primeiro, apreciação. Reconhecendo todo bom desempenho. Justiça. Não dando ouvidos a acusações sem fundamento. Imparcialidade. Gente, ele está recapitulando desde lá do versículo 17, se você prestar atenção nisso. Reconhecer todo bom desempenho tem a ver com o sustento desse presbítero. É a apreciação. A justiça, não dando ouvidos a acusações sem fundamento, tem a ver com aquele processo de disciplina, onde você não vai aceitar acusações sem que elas sejam pautadas em 2 ou 3 testemunhas. Imparcialidade, né? Evitando todo tipo de favoritismo, tanto para beneficiar quanto para prejudicar. Cautela, não tomando decisões precipitadas, e a gente viu lá que tem a ver com a imposição de mãos, né? Para não se fazer participante do pecado de outros. Eu até falei do processo, lembra que eu falei do processo? Você passa, né? Eu passei, juntando tudo, eu passei 5 anos estudando. Tive que passar por um concílio. É tipo banca, Fábio. Essas bancas aí que tu fez, foi de mestrado? Foi, Fábio, que tu estava? 6 horas tu falou, né? 5 horas. Concílio é parecido com esse negócio aí, rapaz. É um negócio assim. Foram 6 horas? Rapaz. Eu não sei quem inventou isso aí, não. Mas agora que eu passei, eu também. Todo mundo tem que passar. Mas eu sou bonzinho nos concílios. Eu fico quieto. Você tem que providenciar certidões negativas de tudo que é lugar, meu irmão. Polícia Civil, Polícia Federal, Receita Federal, a carta da esposa, né? Que essa aí é essencial. Essa daí porque assim, certidão negativa, né? Mas essa aqui é a melhor de todas as certidões negativas, porque ela sabe tudo. Eu até brinquei, né? Até suas compras parceladas em 36 vezes na Casa Bahia, nas Americanas, eles querem saber. Então, critérios, né? Critérios. Você faz isso aqui para cumprir com esse aspecto aqui. E o discernimento, que é esse, né? Vendo além do que é aparente, vendo o coração, tá? Num primeiro momento, a gente não vai conseguir perceber. Alguns pecados, eles não aparecem logo de pronto. Alguns sim, não precisa nem passar por julgamento. Outros não, outros só se manifestam posteriormente. E as boas obras, a mesma coisa. Então, eu preciso ter discernimento, tanto para avaliar aquilo que é bom, quanto para avaliar pecados. Sempre que esses princípios estiverem sendo observados, erros serão evitados, a igreja será preservada em paz e em amor, e o nome de Deus estará protegido da desonra, obedecendo o que está em 1 Timóteo, capítulo 5, 17, versículo 17, até o versículo 25. Tudo bem? Então a gente vai orar. Se vocês quiserem ficar em pé, vocês podem, que eu já oro também por vocês.
Deus, obrigado. Pai, é a palavra mesmo que tem que vir à ponta da nossa língua, Deus, é obrigado. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido muito ao longo da jornada da vida cristã, é como a gente tem que ter um coração grato, Senhor. Como que a gente tem que reconhecer a todo instante, a todo momento a Tua bondade, Pai. A todo instante, a todo momento, Deus, a forma como o Senhor derrama da Tua graça sobre nós. E a forma como o Senhor permite que tenhamos, né, privilégios, né? Que tenhamos, Deus, a oportunidade de participar de um momento como esse, Pai. Como deve ser, né? E a gente vai perceber isso agora também na prática. Você ter a alegria de saber que, como igreja, você contribuiu com o reino dos céus, ajudando na formação, na capacitação de mais um pastor, de mais uma pessoa comprometida com as Escrituras, Pai, de mais uma família, né, que está disposta a deixar tudo para trás, para seguir a jornada, Deus, da proclamação da palavra, da pregação da palavra, do ensino da palavra, Senhor. Isso é tremendo, isso é muito, muito impressionante, Deus, e nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio, Pai. E com muita responsabilidade, olhando para o que a Tua palavra diz, Deus, passando por todo um processo, né, que já leva aí aproximadamente 1 ano e meio, e pensando, né, que até se confirmar a saída para o seminário serão quase 2 anos, né, de espera, Senhor, e de preparo, observando então os princípios contidos, Deus, nas Tuas Escrituras, Pai, sondando o coração, Deus, e tendo a oportunidade, Pai, de perceber que essa família cumpre, né, com os critérios ali estabelecidos em 1 Timóteo 3, de saber que nós temos um homem na nossa igreja, Pai, que tem caráter acima de qualquer coisa, e que está disposto a Te obedecer, não porque tem facilidade para fazer, não porque tem capacidade e habilidade, mas porque confia em Ti, Senhor. E uma vez que o Senhor manda, a gente tem que se virar, né? Para obedecermos às Tuas ordens, Deus. É assim que funciona, Pai. Então, que nessa caminhada agora do Henrique e da Sabrina, dessa família, Deus, nós como família, né, nós como igreja, Pai, nós participemos, Deus, dessa jornada, que nós como igreja, Deus, nós vamos ter agora o privilégio, Pai, de não apenas contribuir com pessoas que às vezes a gente nem conhece, mas vamos ter o privilégio de contribuir com uma família que é da nossa igreja, Pai, que nós sabemos quem são, que nós conhecemos o coração e o caráter, que nós conhecemos, Deus, à disposição, Pai. E eu estou muito, muito, como eu disse no início da oração, muito agradecido por esse privilégio, Senhor. Te rogo, Pai, as Tuas bênçãos para esse casal. A gente tem uma ideia, né, dos desafios que virão, Senhor. Te rogamos, Pai, pela Tua graça, pela Tua direção, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua misericórdia, né, para essa família, ao longo de todo esse processo, de toda essa jornada, Pai. E nós desde já, Deus, te suplicamos, Deus, para que haja êxito, para que haja sucesso, né, para que eles alcancem ali a formação necessária, Pai. E que vindo os próximos desafios, Senhor, lá na frente, se for da Tua vontade, Deus, o concílio, a ordenação, Pai, que essa família, Deus, seja uma família usada para a Tua honra, para a Tua glória, Deus, que sejam ferramentas e instrumentos nas Tuas mãos, para a proclamação da Tua palavra, para o ensino, Deus, das Tuas Escrituras, Pai. Abençoa, Deus, essa família, te rogo, Deus, fortalece, eu tenho uma ideia, né, dos desafios que virão pela frente, Pai, e nós te rogamos, Senhor, que o Senhor os fortaleça cada novo dia diante dessa jornada. Cuida da nossa igreja, Deus, e que nós não percamos essa oportunidade, esse privilégio de participarmos, Deus, desse momento, Pai. Faz a Tua vontade. Mais uma vez te agradeço pela Tua palavra, Senhor. É o nosso pedido e a nossa oração, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Deus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Deus abençoe a todos.